Nesse sábado, às 9 horas da noite, o Botafogo enfim volta a campo e dessa vez para jogar um clássico diante do Fluminense. O famoso clássico vovô, como é conhecido aqui no Rio de Janeiro. O Botafogo que deve ter muitas mudanças no seu time titular para esse confronto, algumas mudanças forçadas por suspensão de cartão amarelo, como o Guinho que não poderá jogar, e outras mudanças por opção técnica do técnico Franklin Carvalho, que teve um longo período para treinar o grupo, montar o time para essa partida diante do Fluminense. O Fluminense também deve ter muitas mudanças no seu time titular, eu vou te trazer tudo isso no vídeo de hoje. Só é importante que você deixe o like aí embaixo, se inscreve aí no canal, cara, estamos perto de bater esses 300 mil seguidores, eu conto muito com a tua inscrição, que é algo de graça. E se você quiser mandar uma sugestão de vídeo aqui no canal para eu trazer, é só você mandar nesse QR Code que tá aparecendo aqui na tela, manda tua mensagem de áudio, tua mensagem por escrito, que tu quiser lá, e um tema de vídeo que você quer que eu traga aqui, beleza? Vem comigo. E essas são as prováveis escalações de Botafogo e Fluminense para o clássico amanhã. Jogo na casa do Botafogo, no Newton Santos, e um Botafogo que podemos dizer que nesse momento, para mim, é favorito para vencer esse jogo. Não somente pelo bom momento que o Botafogo vive, o Botafogo ficou um tempo sem jogar porque não está mais na Copa do Brasil, então teve bastante tempo para treinar, para trabalhar o time para esse jogo. E é o seguinte, cara, o Botafogo terá no seu gol o Alisson como goleiro titular, ele que chegou e vem fazendo boas atuações no gol do Botafogo, um goleiro que vem passando segurança para o torcedor, e eu acredito que ele de vez encerrou com esse problema que o Botafogo tinha de goleiro. É óbvio que ainda precisa se provar mais, precisa de mais partidas, mas ele fez boas atuações sim, é bem verdade. Na lateral direita, o Vitinho será o titular do Botafogo. A gente sempre espera do Vitinho muita força ofensiva. É um jogador de muita velocidade, que tem capacidade de defender e vai ter aqui um embate grande com o Soteldo em jogadas de 1 contra 1 na parte defensiva. Mas sabemos que o Vitinho tem muita importância fazendo suas ultrapassagens no ataque também. Na dupla de zaga, o Botafogo pode ter mudanças. O Ferrarese vai ser o titular e pode ser que o Monzon jogue como titular no lugar do Justino. Maurício, você faria essa alteração? Não, o Justino vem de uma partida excepcional, cara. Pra mim, o Justino é titular absoluto nessa zaga do Botafogo. Ele vem de um jogo muito bom contra o Cruzeiro, vem em uma crescente, e ao menos que o Monzon esteja jogando muito nos treinos do Botafogo, fazendo algo absurdo, eu manteria o Justino. Bem na saída de bola, bem nos duelos físicos, muito bom no jogo aéreo, e assim eu não tiraria o Justino de forma alguma. Mas, segundo o Globo Esporte, pode ser que o Monzon ganhe essa vaga de titular. Para você, quem deveria ser o titular amanhã? Justino ou Monzon? Na lateral esquerda, o Alex Telles, de contrato renovado com o Botafogo, será titular. O Alex Telles, que é um ídolo do time, capitão da equipe e é um dos líderes do grupo, né, cara? Alex Telles, então, vai ser o titular na lateral esquerda. No meio de campo, o Botafogo vai ter alterações, porque o Guinho está suspenso, recebeu o terceiro cartão amarelo na partida diante do Cruzeiro, então o Guinho não poderá jogar. Com isso, o Franklin Carvalho vai mudar o Botafogo taticamente. Por quê? No último jogo diante do Cruzeiro, ele jogou com o Medina e com o Guinho. Só que o Danilo, que agora vai jogar como volante, jogou mais como um meia pela direita. O Danilo havia jogado mais como um meia pela direita, com liberdade para flutuar por dentro. E agora o Danilo vai se tornar de fato um volante, que é a posição que ele gosta mais, né? Vendo esse jogo de frente, podendo infiltrar na área. E o Danilo pode ser de fato um dos segredos para o Botafogo vencer o Fluminense. Ao lado dele, o muito bom Medina. Esses dois caras fazem o time do Botafogo andar, são jogadores extremamente móveis. O Medina geralmente fica um pouco mais e pode baixar para fazer uma saída de 3 com os zagueiros para liberar os laterais do Botafogo. Mas o Medina também tem qualidade e tem liberdade com o Franklin Carvalho para flutuar pelo meio de campo, para criar situações de gol e até mesmo para pisar na área também. Eu gosto muito dessa dupla de volantes do Botafogo, me preocupa um pouco talvez a pegada de marcação, mas assim acredito que pode dar certo Danilo e Medina voltando a atuar juntos como dupla de volantes, como já jogaram outras vezes. Mais pra frente, o Botafogo deve ter aqui o Vidalba jogando como ponta pelo lado direito, a tendência é que ele comece como titular, e o Montoro como esse meia pela esquerda. O Montoro, por que eu falo que ele é um meia pela esquerda? Porque o Montoro nem é esse jogador que vai chegar na linha de fundo, ele é o cara que vem pra dentro para construir as jogadas pro Botafogo. Ele até pode dar amplitude pro time enquanto o Alex Telles pisa por dentro em alguns momentos, mas o Montoro sempre é um jogador de construção. Ele não costuma ser um jogador que vai ficar chegando na linha de fundo. Ele é um jogador que traz por dentro, que trabalha as jogadas, que retém posse de bola, que esconde a bola, que faz o time jogar. Então ele é um falso meia aqui pela esquerda, porque ele traz muitas jogadas para dentro e se posiciona por dentro o Montoro. E aí no comando de ataque, o Botafogo deve ter o Arthur Cabral como centroavante.
O Arthur Cabral melhorou muito seu desempenho em 2026 em relação a 2025. E teremos a estreia do Danilo Pereira, ao que parece, segundo o Globo Esporte, ele treinou entre os titulares e deve jogar como esse segundo atacante. Não como um centroavante, mas como um segundo atacante no time do Botafogo. Muitas vezes funcionando como um meia, né? Mas assim, tanto ele quanto o Arthur Cabral são jogadores de muita mobilidade. O Franklin Carvalho gosta de ter dois jogadores mais de referência, um pouco mais móvel e um pouco mais fixo. Mas ele dá muita liberdade para o Arthur Cabral se movimentar e com certeza o Danilo Pereira terá muita liberdade para baixar, para funcionar e gerar superioridade numérica no corredor central em vários momentos. Confesso que eu tô curioso para ver como é que vai ser o desempenho do Danilo Pereira pelo Botafogo. E essa é a provável escalação do Botafogo para amanhã. Falando sobre o adversário do Botafogo, que é o Fluminense, que vem de uma eliminação para o Vasco na Copa do Brasil. Inclusive, eu estava nesse jogo lá, assisti e deu para analisar bastante o time do Fluminense. Mas o técnico Luiz Ubeldia deve fazer muitas substituições na escalação titular. O Fábio vai ser o goleiro titular. Na lateral direita, o Samuel Xavier deve jogar no lugar do Guga. Por que ele vai mudar? Primeiro, porque o time jogou quarta-feira, então ele precisa mesclar um pouco. E também tem um confronto de Libertadores contra o Rivadavia já na terça-feira. Então, por isso, ele vai ter que poupar, segurar a minutagem de alguns jogadores considerados titular no time do Fluminense. Mas o nível continua praticamente o mesmo. Guga e Samuel Xavier são jogadores de nível muito parecido. Na zaga, ele deve ter o Igor Rabelo, ex-Botafogo. Vocês se lembram do Igor Rabelo, que tá jogando no Fluminense, porque o Thiago Silva tá machucado, o Freitas tá machucado, o Midian tá machucado, mas o James retorna de lesão. E deve formar aqui essa dupla de zaga ao lado do Igor Rabelo no Fluminense. Com isso, o Ignacio deve ir para o banco de reservas, mas pode ser que também jogue o Ignacio e o James. Na lateral esquerda do Fluminense terá o René. No meio de campo, Martinelli e Hércules farão a dupla de volante do Fluminense, mas o Martinelli é muito mais um cara fixo, que pode descer aqui no meio dos zagueiros. O Hércules até pode fazer esse papel também, mas o Hércules tem muito mais liberdade para funcionar como um segundo volante nesse time do Fluminense. O Martinelli é um pouco mais lento, não tem essa característica tanto de boxe to boxe, então o Hércules fica mais como um segundo volante. A tendência, segundo o Globo Esporte, é que o Nonato jogue no Fluminense. E eu tô curioso para entender se vai ser um tripé de volante com 3 jogadores, ou se ele vai adiantar o Nonato para fazer a função do Acosta como um camisa 10, que eu acho que é isso que deve acontecer. Então ele não mudaria tanto taticamente a equipe. Ele manteria o Fluminense marcando no 4-4-2, manteria o Fluminense com o Nonato funcionando como esse meia, como esse camisa 10 aqui mais às costas do centroavante. A tendência é que o Canóbio jogue aqui pela ponta, pelo lado direito, e aí tem embates aqui com o Alex Telles. O Canóbio é um jogador mais forte e mais rápido do que o Alex Telles, então é algo para o Botafogo ficar esperto, por mais que o Canóbio não tenha aquele acabamento todo quando entra no último terço. É um jogador de força e de velocidade que sempre costuma causar problemas. O Soteldo deve ser o ponta pelo outro lado, e aqui ele vai ter um embate contra o Vitinho. O Vitinho, fisicamente, tanto para passar quanto para marcar aqui o Soteldo, acredito que ele vai se sair bem, porque fisicamente ele é muito mais jogador do que o Soteldo. A questão é não deixar o Soteldo chegar muito próximo da linha de fundo, que ele pode balançar para um lado, para o outro e tentar encontrar o cruzamento para alguém dentro da área. Quem deve ser o centroavante do Fluminense é o Hulk. A tendência é que seja ele, tem a possibilidade de ser o Cano, mas eu acho que ele vai com o Hulk. Aí o Hulk é aquele jogador, né, cara? Vocês sabem, de força física, tenta fazer o pivô, mas não vive um grande momento o Hulk. Mas é sempre um jogador que a gente precisa tomar cuidado. E o Fluminense deve jogar dessa forma. O Fluminense costuma povoar muito o corredor central. O Fluminense vai jogar mais com pontas de origem esse jogo. Geralmente o Savarino joga, então ele entra muito por dentro, mas acredito que o posicionamento do Fluminense deve ter um René, por exemplo, aqui entrando por dentro em muitos momentos para gerar superioridade numérica por dentro, e entregando aqui corredor para o Soteldo muitas das vezes quando o Fluminense estiver com a posse de bola. Na hora de marcar, o Fluminense deve marcar um 4-4-2, e o Botafogo costuma ter Montoro pisando por dentro, adiantando Alex Telles. Medina pode jogar um pouco mais aqui à frente, mas a tendência é o Danilo. O Vidal pode jogar um pouco mais por dentro e dar amplitude para o Vitinho. E o Botafogo pode se posicionar assim quando tiver a posse de bola. O Medina pode vir para cá, o Medina tem bastante mobilidade pelo campo, assim como o Danilo. É claro que os jogadores não ficam estáticos assim, tem movimentação, mas cada um tem a sua função e sabe o que fazer dentro de campo. Eu vejo o Botafogo com favoritismo, eu vejo um time do Botafogo mais talentoso e no papel melhor que o do Fluminense. E eu vejo também um Botafogo que tá jogando dentro de casa, com o apoio da sua torcida, mas é um clássico e tudo pode acontecer. Favoritismo não entra em campo, quem entra em campo de fato são os jogadores ali para decidir o confronto. Mas eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Eu fico nessa, grande abração do Francesco, é nóis. Fui!